Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo de novo ao canal Dinheiro. Meu nome é André Godoy, espero que tudo esteja bem com você. E hoje temos dois assuntos, eu vou fazer dois vídeos para tratar de dois assuntos muito interessantes. O primeiro assunto foi proposto pelo Germano. Obrigado, Germano, pela ideia. Sobre mercado financeiro, carreira, no mercado financeiro. Em particular, como é que foi a minha, pelo menos no início. E a segunda pergunta do Geraldo, também obrigado, Geraldo. É uma pergunta que dá pano para manga sobre BDRs. Então eu vou fazer o seguinte, será um vídeo um pouco mais extenso, claro, mas eu vou tentar sintetizar ao máximo aqui as ideias. Peço desculpas pela ausência de vídeos nos últimos dias, mas eu nem viajei, fiquei em São Paulo, mas eu sei que carnaval, tá todo mundo com a cabeça longe, né? Então eu falei, deixa pra lá, depois eu faço o vídeo. Então vamos lá. Vamos começar pela pergunta do Geraldo sobre os BDRs, né? Se vale a pena ou não, porque várias vezes eu já disse que mercado acionário vale a pena, mas você tem que estar numa economia saudável, né? Tem que estar numa economia que presta, não uma coisa como o Brasil. E aí ele me pergunta, ele fala assim, olha, se a gente tivesse, por exemplo, que tentar bater a renda fixa usando ações estrangeiras, será que não daria certo? Isso poderia ser feito via BDR, né? Quais seriam os riscos e tal? Olha, Geraldo, eu acho que você teria muito pouco a perder em termos de risco, porque você está comprando uma ação em dólar, comprando ação lá fora, né? Você está comprando uma ação em dólar, o risco cambial, se existe, ele é predominantemente em seu favor e não contra. O papel vai se valorizar muito, né? Há casos impressionantes, assim. Havia uma ação que eu acompanhava antigamente, eu cheguei até a ter algumas ações dela, de uma companhia chamada British American Tobacco. Ela é inglesa, ela não é americana. A British American Tobacco é a controladora da nossa Souza Cruz. É a segunda maior indústria de tabaco do mundo, de cigarros, né? Eu me lembro, fora de brincadeira, que ela custava, assim, 20 anos atrás, ela custava, tipo, sei lá, 200 libras, tá? E até recentemente ela estava aí 3.500 libras. Então você imagina você multiplicar por 10 o seu patrimônio em libras esterlinas em questão de 20 anos. É muita coisa, né? Aí realmente a renda fixa no Brasil não dá conta disso, não. Aí realmente é a hora em que o mercado acionário põe as garras de fora. Agora, claro, British American Tobacco é uma empresa muito, muito particular, é um caso muito específico. Nem todas são como ela, né? Mas em geral você pode ganhar, sim, Geraldo. Eu acho que compensa. Você tem uma grande chance de superar a renda fixa brasileira, né? Eu já vi várias ações que deram um baile em renda fixa brasileira. Mas baile mesmo, tipo assim, dá o dobro do que deu uma renda fixa brasileira. Agora, é como eu te falei, são casos muito específicos, né? Por exemplo, a British American Tobacco deu esse boom por quê? Porque ela entrou na China. Foi justamente na época em que ela entrou na China, aí acabou, né? O papel subiu no telhado. Agora, é aquela história, né? Quantas Chinas existem? Uma. Quantas vezes a British American Tobacco vai realizar uma ação dessa significância, né? É raro, não é todo dia. Mas acontece. Então, lá fora, quando você escolhe um papel bom, olha, está feito na vida. Difícil escolher, claro. Essa é a arte do negócio. Agora, sobre os BDRs, Geraldo, francamente falando, eu não sou fã. Não por nada, é que assim, na verdade, quando você compra um BDR, existem mil tecnicalidades. Eu não sou advogado, então eu não tenho como te orientar direito nas tecnicalidades, tá? O ideal seria você ter um assessoramento jurídico para poder fazer a coisa direitinho. Mas, traduzindo assim em pouquíssimas palavras, quando você compra um BDR, você não está comprando uma ação, você está comprando um recibo lastreado numa ação que, por sua vez, pertence ao banco emissor do recibo. Então, se você vai lá no Itaú, por exemplo, eu acho que o Itaú, se não me engano, ele controla a Amazon, né? Ele representa a Amazon nos BDRs. Vamos supor que você chega lá no Itaú, você compra
um BDR da Amazon. Na verdade, você não está comprando essa ação. Na verdade, essa ação está no nome do Itaú, lá fora. Quem comprou, o dono dessa ação lá fora, não é você, é o Itaú. Então, eu acho que isso é um problema, né? Porque assim, você não é o dono do papel. O Itaú comprou ações da Amazon, aí ele fez um recibo, quer dizer, a gente pode pensar no recibo como se fosse o cheque. O antigo cheque, né, que representava dinheiro, né? O dinheiro mesmo estava na sua conta corrente. O recibo está para a ação, assim como a folha de cheque está para o dinheiro na conta corrente. Né? Só que tem um agravante. Aquela ação ela não é sua. Né? Quando você compra, não é sua. Você comprou o recibo do banco. Então, se acontecer algum problema com o banco, adeus investimento. Né? O que você comprou dele, o recibo, vai virar um direito creditório e aí você vai ter que entrar na fila para receber sua grana de volta, né? Na fila dos credores. Então, Geraldo, por causa disso, eu acho que não compensa, porque na verdade você não vai ser o dono da ação. Você vai ter um papelzinho na mão que foi emitido pelo Itaú, que por sua vez, ele sim, lá fora, comprou papéis da Amazon, as ações da Amazon estão no nome dele lá fora. Então, minha sugestão, embora seja mais trabalhoso, mais burocrático, principalmente depois do 11 de setembro, né, os Estados Unidos mudaram depois do 11 de setembro, completamente, virou um país muito mais burocrático. Mas o ideal é você ter a sua conta lá fora, numa corretora americana, e você comprar ações lá fora. É uma dor de cabeça e tanto, tá? Prepare-se, porque assim, como eu te falei, antigamente isso era muito fácil. Hoje em dia é uma pentelhação. Mas é o jeito mais seguro, Geraldo, porque aí você vai ter as ações no seu nome mesmo. Elas serão suas de fato. Você comprar BDRs, eu não recomendo porque você não está comprando ação nenhuma. No fundo você está comprando um pedacinho de um papel que é lastreado numa ação que o banco tem lá fora. Tá? Então eu acho que não compensa o risco. Não compensa mesmo. E, bom, essa era a primeira pergunta que eu queria responder. Obrigado, Geraldo, pela pergunta. E a segunda pergunta do Germano, ele pergunta aqui a minha opinião a respeito das carreiras hoje, dos jovens, né? E como foi a minha, em particular, né, minha entrada no mercado financeiro, por que eu entrei no pregão. Olha, Germano, eu vou te falar uma coisa, eu sou daqueles que acreditam no seguinte, você não escolhe a profissão, é ela que te escolhe. Não me pergunte por quê, eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 17 anos, mais ou menos, eu em casa com uma lista telefônica, aquelas páginas amarelas, procurando endereços e telefones de corretoras de valores no centro da cidade, na rua Líbero Badaró, aqui no centro de São Paulo. Na época todas estavam lá, não existia aí na Faria Lima, né? Não sei, desde muito cedo, eu atribuo, pode ser uma besteira isso, mas eu atribuo essa minha ida para o pregão, ao mercado financeiro, as revistinhas do Tio Patinhas. Eu gostava muito do Tio Patinhas e eu tenho até hoje uma revistinha de 1984, em que é uma historinha a respeito de ações e tal. E não sei, aquilo por algum motivo aquilo me chamou a atenção, aquilo me marcou muito, achei muito interessante. Quando eu fui trabalhar na Bolsa não, né? A gente não trabalha... Apesar que eu fiz um estágio na BMF também. Cheguei a trabalhar na BMF como estagiário, mas quando você entra no mercado, você entra numa corretora, né? Não na Bolsa. Quando eu entrei na corretora, eu não tinha ideia de que eu ia para o pregão. Eu sabia que eu ia mexer com ações, era uma coisa que chamava a minha atenção, eu gostava, já gostava de economia. Eu lia livros de economia que o pessoal da Faculdade de Economia da USP lê. Eu procurava saber quais eram os livros, eu tentava... Na época era difícil comprar livro importado, né? Era muito, muito pouco disponível isso, mas eu tentava comprar os mesmos livros que eles e tal. E uma vez na corretora, bom, eu comecei numa tarefa das mais simples, né? Eu colocava as ordens que chegavam na corretora em ordem cronológica, né? Horário e tal. Serviço bem administrativo, bem de escritório. Só que o dono da corretora era um homem muito... ele chegou a ser vice-presidente da Bolsa, se não me engano, o senhor Arthur Celso Dias de Souza. E esse homem me ajudou muito, porque ele...
um belo dia me chamou e falou assim: André, eu vou te demitir. Falei, por quê? Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Ele falou assim: André, um cara com a tua qualificação, você vai ficar aqui um tempo e vai embora, né? Porque assim, antigamente, Germano, o mercado financeiro não era exatamente esse glamour que virou depois, né? Era uma coisa mais... Quem trabalhava mais ali naquele setor, naquele ramo era mais peãozada, tá? Gente de baixa qualificação. Então o seu Arthur, o dono da corretora, onde eu trabalhava, ele falou: olha, você vai ficar um tempo aqui, eu vou investir em você e você vai acabar indo embora, porque pô, você está fazendo física na USP, então, né? Vê que louco, né? Fui fazer física em vez de economia, porque física tinha bastante matemática e eu gostava muito de matemática. Eu sabia que o curso de economia tinha uma parte ali que era meio lero-lero, né? Meio sociologia e tal, e eu não tenho muito saco para isso. Por isso que eu fui para física. Mas enfim, aí ele foi pronto para me demitir, Germano. Eu falei: olha, não faça isso, eu gosto daqui, eu gosto do trabalho, eu gosto do setor e tal, né, deste ramo. Ele falou: então vou fazer o seguinte, eu vou te pôr no pregão. Vamos ver o que acontece. E aí que ele teve a ideia de me colocar lá, não fui eu que pedi. E deu muito certo. Deu muito certo. Eu atribuo o meu modesto sucesso profissional. Eu digo modesto porque assim, eu não virei banqueiro, nada, né? Mas há uma conversa que eu tive com esse seu Arthur, um dia que ele me falou assim: André, você meta uma coisa na sua cabeça. Eu era muito jovem, né, Germano? Então ele era um senhor, sei lá, dos seus 60 anos já. E ele gostava de conversar comigo. Ele falava assim: André, meta uma coisa na sua cabeça. Faça sempre o seu empregador ou o seu cliente ganharem muito dinheiro. Seja uma pessoa importante na vida dos outros. E foi o que eu tentei fazer, Germano. Desde então, os meus clientes sempre ganharam muito dinheiro. Na medida do possível, claro, nem sempre, né? Eu não sou Deus, já fiz muita besteira, já perdi dinheiro a rodo também, mas entre mortos e feridos, o saldo foi positivo, apesar de tudo. Apesar dos meus próprios fracassos, né? Sempre existem. Então isso me ajudou a ter uma carreira lá dentro em que os clientes falavam: não, eu quero conversar com o André. E esse virou meu patrimônio, né? Quando o cliente fala: não, eu quero falar com o André porque o André me põe em boas operações, essa é a hora em que você percebe que você tem um patrimônio, que é a sua carteira de clientes. Né? Eu acho que parte do problema dos jovens, você perguntou hoje em dia os jovens, eu sou sincero em dizer, eu não tenho tanto contato mais com eles, Germano, então eu não posso ficar falando aqui como um velho reclamão, né? Comparando os de hoje com os de antigamente. Mas a impressão que eu tenho, do pouco convívio que eu tenho com a moçada, é que assim, existe um certo preconceito, às vezes da parte deles, em não querer certos tipos de serviço. Por exemplo, quando eu entrei no mercado financeiro, o nível dos operadores lá do pregão da Bolsa era muito baixo. Era um pessoal bem, sabe? Que mal falava português. Eu não tive problemas de trabalhar com eles. E eu também não tive essa coisa de falar: não, eu não quero, porque... Eu até poderia, assim, eu não... Veja, Germano, eu costumo dizer, eu tive a melhor educação que o dinheiro pôde comprar na minha época. Quando eu fui pro pregão, eu era um rapazinho jovem, mas eu era um rapaz que tinha estudado piano, falava francês, falava inglês, já naquela época, estava cursando uma boa universidade, enfim, tinha passado pelos melhores colégios, melhor cursinho, passei na USP com uma classificação absolutamente boa, né? Então, eu poderia ter passado em medicina quando eu me candidatei ao vestibular. Então, eu não posso reclamar da educação que meus pais me deram, né? Do ensino e tal. Então, eu poderia chegar lá na hora e falar: não, mas peraí, ó, eu sou muito qualificado para trabalhar com essa peãozada, porque era uma peãozada. Era mesmo. Operador de pregão não tem nada de glamour, eles são peãozada mesmo. Gente muito boa, mas peãozada. Mas sei lá, eu não... Quando o senhor Arthur chegou e falou: vou te demitir, eu falei: não, eu não quero sair desse ramo. Quero ficar nisso. Ah, então você vai pro pregão. Pois não, então eu vou pro pregão. Se ele me falasse naquele dia que eu ia ter que carregar saco de laranja, Germano, eu ia carregar saco de laranja. Sem problema.
Então eu acho que é uma questão talvez de predisposição, de você estar disposto a pagar o preço, né? Veja, eu tenho 1,83 m, lá dentro do pregão eu era pequenininho. Os caras me davam uma cotovelada e me tiravam da roda de negociação. Ali você tem que ser rato e forte, e grande fisicamente, senão você não consegue fazer negócio. Força física conta lá. Tive que aprender a dar meu jeito, né? Porque dentre eles eu era o menorzinho, o mais franzino deles, pra você ter uma ideia. Então, tive que dar meu jeito, tive que virar amigo dos caras, aprendi muito com aquela gente. Muito, muito, muito. A noção que eles tinham de mercado e de economia era uma coisa absolutamente fascinante. Agora, você tem que estar disposto a pagar o preço, né, Germano? Não adianta você chegar e falar, então, eu falo francês, toco piano e eu não vou entrar no pregão. Bom, aí é difícil, né? Aí é difícil. Eu acho que é mais uma questão de se dar a chance. Eu costumo dizer o seguinte, para todo mundo que me faz esse tipo de pergunta, eu falo assim, olha, diga mais sim do que não. E veja o que acontece. Você vai notar que coisas vão começar a acontecer na sua vida. Diga sim. Uma oportunidade batendo na tua porta, abraça. Vamos ver o que dá. Não, sabe, sem essa de antemão falar, não, mas não é pra mim, eu queria mais, eu esperava mais. Não é assim que a vida funciona, né? Pelo menos eu acho isso. Não sou ninguém para ficar dando conselho na vida dos outros, mas é como eu vejo a coisa. E eu acho que isso ajuda na hora de você ter uma carreira um pouco mais bem sucedida, Germano. Tá bom? É isso, senhores. Desculpa a extensão, 16 minutos, nunca me estendi tanto assim, mas enfim, acho que são dois assuntos bacanas, né? Mais uma vez, obrigado ao Germano, obrigado ao Geraldo pelas perguntas. Deixem aqui seus comentários, deixem suas perguntas, suas críticas, e é sempre um prazer falar com os senhores. Abração, gente. Até mais.